Bem, pessoal, como eu havia prometido, eu vou estar resolvendo essa questão 3 do vestibular 2010.1 da URCA, onde a mesma diz o seguinte: uma operária levou 15 dias de 8 horas para fazer 2.000 peças de roupa. Quantos dias de 6 horas levará para fazer 1.500 peças de uma outra roupa que apresenta uma dificuldade igual ao dobro da primeira? Então, pessoal, é o seguinte: aqui trata-se de uma situação que envolve proporcionalidade, logicamente, uma situação em que estão sendo mencionadas dois tipos de roupas, né? Dois tipos de roupas. Notem que nos dados iniciais diz que são 15 dias de 8 horas cada dia para fazer um certo tipo de roupa, né? Uma quantidade de 2.000 peças de um certo tipo de roupa. Quando ele parte para a pergunta da questão, ele já fala em 6 horas, né? Se o cara trabalhar 6 horas, para fazer 6 horas diária e fizer, né, 1.500 peças de um outro tipo de roupa, certo? Roupas essa, pessoal, que inclusive tem dificuldades diferentes para serem confeccionadas, tá? Então vou destacar aqui uma tabela, já que para mim é mais vantajoso apresentar a vocês método que vocês precisem pensar um pouco mais, precisem raciocinar, em vez de simplesmente apresentar a fórmula, né? A fórmula para mera repetição de fórmula, certo? Para substituir valores e só resolver a fórmula, tá bem? Então, vamos utilizar os conceitos, o que a gente pode utilizar da proporcionalidade inversa e direta de fato, certo? Então, olha só. Primeiramente, eu vou destacar uma tabela onde eu vou estar colocando o número de dias, 15 dias, certo? Nessa primeira linha, eu vou estar colocando as informações referentes ao primeiro tipo de roupa mencionado, certo? O cara vai levar 15 dias trabalhando 8 horas diárias. Com esse tempo, né? Ele vai produzir uma quantidade de 2.000, né? Vai produzir 2.000 peças de roupa. E essa dificuldade, como não há valores para essa dificuldade e a nossa situação envolve proporcionalidade, eu posso dizer que essa dificuldade, que eu vou tomar como parâmetro para outra, né, já que essa grandeza está sendo apenas apresentada como uma relação entre as dificuldades dos dois tipos de roupa para serem produzidas, eu vou estar chamando essa dificuldade simplesmente de 1, certo? E quando eu destacar aqui embaixo, na segunda linha, as informações referentes ao segundo tipo de roupa, a dificuldade será o dobro, ou seja, a dificuldade será 2. Tá? Partimos então para as informações, né, que são dadas pela pergunta. Quantos dias de 6 roupas? Note que o que ele quer saber agora é a quantidade de dias. Vou chamar simplesmente de X. Quantos dias de 6 horas levará para fazer 1.500 peças? 1.500 peças, né? Tá aqui. E a quantidade de horas que ele diz aqui, horas trabalhadas por dia, é igual a 6. Um fato que a gente deve observar é que a principal, o que eu vou chamar de principal grandeza dessa nossa situação é essa daqui. Tá? Nossa situação vai girar em torno dessa grandeza aqui, a quantidade de roupas produzidas. E aí alguém pode estar se perguntando por quê. Simplesmente porque, pessoal, essa grandeza, essa quantidade de roupas produzidas, ela é a única que depende de todas as outras. Ela depende do número de dias trabalhados, já que se nós aumentarmos o número de dias, ela também aumenta. Ela depende do número de horas diárias trabalhadas, já que se nós aumentarmos o número de horas trabalhadas, ela também aumenta, né? Essa quantidade de produção também vai aumentar. E o número que indica a dificuldade, já que quanto maior for a dificuldade, né, se nós aumentarmos esse número da dificuldade, logicamente que a quantidade de roupas produzidas vai diminuir. E aí a gente pode observar que o número de dias e a quantidade de horas trabalhadas por dia
certo? São diretamente proporcionais a essa quantidade de peças produzidas. Em outras palavras, se nós dobrarmos o número de dias, essa quantidade de peças produzidas também dobra. Se nós dobrarmos o número de horas trabalhadas por dia, essa quantidade de peças produzidas também dobrará. Por outro lado, se nós dobrarmos o número da dificuldade, logicamente que essa quantidade de peças produzidas será reduzida à metade, certo? Então, olha, a minha ideia é que nós não façamos tudo de uma vez. Nós consideremos por etapas. Primeiramente, vamos relacionar o número de dias com a quantidade de peças produzidas, e as outras duas grandezas, no caso o número de horas e a dificuldade, eu não vou mexer com elas por enquanto, certo? Ora, professor, mas dá para fazer isso? Isso é possível? É possível sim, porque ela vai depender de todas as outras. Essa quantidade produzida, ela vai depender de todas as outras. Então, uma mudança, não precisa haver mudança aqui, nem aqui. Só precisa haver mudança em uma das grandezas, para que haja mudança na quantidade de produção. Então, eu vou fazer isso, eu vou pegar de um por um. Primeiro eu comparo, relaciono o número de dias com a quantidade de produção. Feita essa relação, eu vou relacionar o número de horas e, por último, relaciono a dificuldade, certo? Então, bora lá. Partindo, botar aqui número de dias, número de horas, quantidade de produção e a dificuldade. Deixar em tabela mesmo. Reparem que quando compararmos somente as duas, o que nós temos é o seguinte. Eu quero transformar um 15, para responder a minha pergunta, né? Eu quero transformar o 15 nesse x, que é o que eu quero descobrir, certo? Ora, como é que eu faço para transformar esse 15 no x? Bem, se eu dividir o 15 por ele mesmo, eu vou obter o número 1. Logicamente que, ao dividir, né, eu vou obter um dia. Dividindo esses 15 dias por 15, eu vou obter um dia. Logicamente que aqui, essa quantidade de produção também será dividida por 15. Tá certo? Mas só que eu não quero apenas um dia, eu quero X dias. Então agora, ao dividir 15 por 15, para obter o X, basta agora multiplicar por esse X. Então eu passarei a ter 15 sobre 15, que dá 1, multiplicado por X, ou seja, terei o meu X dias. O detalhe é que eu dividi por 15, já dividi aqui a quantidade por 15. Porém, agora eu preciso multiplicar por x, já que eu peguei esse 1 e multipliquei por x. Então, está aqui. 2.000 vezes x dividido por 15. Essa é a minha nova quantidade. A quantidade que eu irei, né, produzir em x dias. Tá certo? Porém, agora, note que eu vou estar utilizando a minha outra grandeza. Já cheguei no que eu queria, já cheguei no x, que é o que eu queria. Agora eu vou estar verificando, relacionando essa quantidade, que agora é essa daqui, ó. A quantidade resultante, né, de x dias trabalhados. Agora eu vou estar relacionando com as horas trabalhadas. Quando eram 8 horas, aqui permanece 8, tá, pessoal? Ó. Quando eram 8 horas, trabalhando x dias, né, o que nós temos é 2.000 vezes x dividido por 15. Porém, o que eu quero agora é que sejam 6 horas trabalhadas. Então, devo transformar esse 8 no 6. Como é que eu levo esse 8 para um 6? Primeiro, eu posso simplesmente dividir por ele mesmo. Para dar 1. Né? Para dar 1 hora de trabalho. Quando eu divido 8 por 8, eu terei o quê? X dias trabalhados, sendo 1 hora cada um desses dias. É o que eu estou colocando aqui. Ó. Logicamente que esse 2.000 vezes o x dividido por 15 também será dividido por esse 8.
certo? Logicamente que agora eu ainda devo fazer uma operação aqui, pessoal. Por quê? Porque o que eu tenho aqui é 8 sobre 8 que dá 1. Mas o que eu quero na realidade é o 6. Multiplicando então esse 1 por 6 para obter, logicamente, as 6 horas, né? Eu sou obrigado a multiplicar essa quantidade também por 6. A quantidade de produção que havia também será multiplicada por 6. Certo? E agora o que nós temos é isso aqui, ó. Notem que a dificuldade se manteve em 1, né? Ó. Até agora se manteve em 1, tá? O que nós temos agora é o seguinte: x, 6 horas, né? X dias trabalhados, 6 horas sendo 6 horas diárias, né? E vamos obter 2000x vezes os 6, dividido por 15, 15 também dividido por 8. O detalhe agora é que na minha última grandeza, essa dificuldade vai ser o dobro, ou seja, 1 multiplicado por 2. Como eu havia dito, aqui é uma grandeza, né? O número de dias e a quantidade de produção são diretamente proporcionais. Por isso, quando eu dividi por um valor, a quantidade também foi dividida pelo mesmo valor. Quando eu multipliquei esse número de dias por esse x, o valor, né, a quantidade também foi multiplicada por esse mesmo x. O mesmo aconteceu com o número de horas. Pelo fato desse número de horas ser diretamente proporcional à quantidade de produção, quando eu dividi por 8, a quantidade, né, produzida também foi dividida por 8. Quando eu multipliquei por 6, essa quantidade produzida também foi multiplicada por 6. Porém, estamos tratando agora de uma grandeza inversamente proporcional, onde eu multipliquei, né? Multipliquei a dificuldade que antes era 1, multipliquei, né, por 2. Como essa grandeza, essa dificuldade é inversamente proporcional à quantidade produzida, logicamente que o que vai acontecer aqui é o inverso. Se eu dobro a dificuldade, né, aliás, se eu dobro a dificuldade, a produção cai pela metade. A produção ficará dividida também por esse 2. E aqui a gente observa que nós chegamos nessa segunda linha com o x, com o 6, com 2000 vezes 6 vezes o x, dividido por 15 vezes 8 vezes 2, com 2. O que é que a gente observa? Que esse 1500 tem que ser exatamente igual a isso aqui, ó. Quando nós fizermos todos esses cálculos, né, aqui, para obter esse 2000 vezes 6 vezes x sobre 15 vezes 8 vezes 2, o resultado tem que dar exatamente 1500. Então façamos isso, né? Igualemos 2000 vezes 6 vezes x dividido por 15 vezes 8 vezes 2 igual a 1500. Notem que de cara dá para cancelar 2 zeros aqui, ó, ficando 20 vezes 6 vezes x sobre 15 vezes 8 vezes 2 igual a 15. Nota que aqui, de imediato, a gente já pode fazer algumas simplificações. 20 dividido por 2 fica 10 vezes 6 vezes x sobre 15 vezes 8 igual a 15. Observando agora, a gente pode simplificar esse cara aqui, ó. A gente pode dividi-lo, né, em 2 vezes 5. Escrevê-lo como sendo a multiplicação de 2 por 5. Podemos também fazer isso com 6. Escrever como sendo 2 vezes 3 vezes x sobre. O 15 e o 8 dá para fazer isso também. Podemos escrever como sendo 3 vezes 5 e o 4 como sendo 2 vezes 4. Então, olha só, dá para cancelar, e o 5 divide com 5. Ficando apenas, pessoal, 2 sobre 4 vezes o x igual a 15. E aqui dá para simplificar.
1 meio vezes o x igual a 15. X sobre 2 igual a 15. O x é 2 vezes 15. X só pode ser 30. Eis aí, pessoal, a nossa resposta, né? Esse operário levará 30 dias para confeccionar essas peças mediante a condição da questão, tá certo?